Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 1. O título da nossa mensagem é O Deus que Fala. Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3. O Deus que Fala. Havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Deus que fala. Senhor, eu louvo a Ti pela Tua presença, o Teu acolhimento aqui neste lugar, Pai. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, sou eu, Teu servo Ayrton, que me dirijo a Ti, Senhor Deus. Peço graça, Senhor Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor Deus, e mais cortante e penetrante que a espada de 2 gumes, produza frutos de arrependimento, a começar do meu coração, Senhor. Senhor Deus, que a Tua palavra encontre aconchego em cada coração aqui neste lugar, Pai. Senhor Deus, que as nossas preces sejam ouvidas por Ti e que o meditar dos meus lábios, Senhor Deus, as nossas orações tragam um sorriso à Tua face e alegria ao Teu coração, no nome de Jesus. Amém. O Deus que fala. É notório que nós vivemos a era das comunicações. Nós nos comunicamos basicamente o tempo inteiro. É TV, rádio, jornal, internet, Facebook, Orkut, Twitter, MSN, rádio. Como disse um grande comunicador, o velho guerreiro, quem não se comunica, se trumpica. E lá nos mais povoados, nos mais remotos povoados do sul do Peru, ali onde estão os missionários Hugo e Rose, ali nos mais remotos povoados do interior do Peru, perto da Cordilheira dos Andes, um povo quechua, eles referem-se ao rio Amazonas como o Deus que fala. Tamanho é o barulho que as águas do rio Amazonas causam ao cair, ao descerem das cordilheiras, percorrendo todo o Peru, percorrendo desde as Cordilheiras dos Andes, cortando todo o Amazonas, até chegar ao seu estuário ali, no Pará. O rio Amazonas é o rio mais extenso do mundo em volume d'água, e corresponde a aproximadamente 16% de todas as águas doces do nosso planeta. E os povos indígenas do Peru referem-se ao Amazonas como o Deus que fala. E nós, cristãos, também fazemos uma afirmação categórica a respeito do Deus da Bíblia. Dizemos que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó, não apenas ouve as nossas orações e petições, mas esse Deus, revelado nas Escrituras Sagradas, Ele também fala ao nosso entendimento. Ou seja, nós cristãos categoricamente afirmamos que o Deus da Bíblia é o Deus que fala. É um Deus que falou e que continua falando. E isso significa que o Deus da Bíblia é um Deus pessoal, que comunica-se. É um Deus que se relaciona pessoalmente com os seus, com aqueles que nele creem. O Deus da Bíblia é um Deus que nós podemos ouvir o sussurro de sua voz no mais profundo de nossa consciência. É um Deus que afeta. É um Deus com quem a gente pode conversar. Ele falou a Adão no jardim do Éden. Ele falou a Noé, a Abraão, a Moisés e a tantos outros na história da igreja. E quando nós afirmamos que Deus fala, nós estamos querendo afirmar o conteúdo de sua fala,
O que é que Deus fala? E quando afirmamos que Deus fala, em primeiro lugar estamos dizendo que Deus expressa a sua vontade ao falar, mais precisamente a sua vontade moral. Deus fala para nós o que devemos e o que nós não devemos fazer. O que devemos fazer e aquilo que nos é proibido fazer. O que é certo e aquilo que é errado. Não somente o que podemos, mas o que devemos fazer. Deus expressa a sua vontade. E a Bíblia Sagrada, esse livro que você tem aí em suas mãos, é recheada de expressões da vontade moral de Deus. Exemplo disso são os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar. Não apenas os mandamentos que são proibitivos, mas também os mandamentos que são positivos, tipo honrar pai e mãe, guardar o sábado e santificar o sábado, ou seja, guardar um tempo e perceber Deus nesse tempo. Isso é a vontade moral de Deus. É por isso que Deus é um Deus pessoal. Ninguém diz que deixou de roubar alguma coisa porque a luz exigiu. Ninguém faz um ato de generosidade porque a lei da gravidade assim orientou. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso, Eloy? Não, é porque a lei da gravidade me orientou a fazer dessa forma. Ninguém faz isso. Quando nós agimos com misericórdia e fazemos o bem a alguém, e alguém nos pergunta o porquê, respondemos que é assim porque Deus falou que deveria ser assim. Ao fazermos isto, estamos apresentando a Deus aqueles que ainda não o conhecem. Ou seja, Deus fala, e ao falar, Deus fala qual a sua proposta, sobre qual é o jeito certo, correto de viver, sobre qual a sua maneira de enxergar a vida. Mas também quando Deus fala, meus irmãos, Deus não nos dá apenas uma palavra moral. Deus também nos dá uma palavra afetiva. Deus também nos oferece uma palavra de carinho, uma palavra de afeto. Ele nos diz no fundo do nosso coração: você é meu filho amado. Você é a menina dos meus olhos. Você é o meu xodó, aquele a quem me afeiçoei, aquela por quem eu entreguei a minha vida, a vida do meu filho, aquele por quem meu coração bate mais forte. Eu te amo. Deus sussurra o seu cuidado para conosco. Deus nos conforta e nos consola nos momentos difíceis de nossa vida. E é interessante perceber isso, por exemplo, no Salmo 23, porque nos lembra que Deus revigora a nossa alma. Deus refrigera a nossa alma e renova as nossas forças. O profeta Isaías nos diz que Deus dá força ao cansado e renova a vitalidade de quem não tem nenhum vigor. Então, nós ouvimos uma palavra de Deus que nos anima, que nos encoraja. Uma palavra de Deus que diz: não desista, eu estou contigo, você não está sozinha. Quando passar pela tribulação, eu estou contigo, eu passo junto com você. Não tenha medo, estamos juntos. Não ande inquieto, não ande inquieta. Não fique ansioso, ansiosa quanto ao seu futuro. Eu sou seu pai, eu vou cuidar de você. Enfim, é uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de afeto. Quando nós afirmamos que Deus fala, estamos afirmando que Deus fala aos nossos corações através de uma palavra afetiva. E Deus também fala aos nossos corações trazendo orientação para nossas vidas, que é quando eu não sei o que fazer ou deixo de fazer algo porque Deus falou algo específico ao meu coração. Ele nos sugere uma perspectiva de futuro. E eu não tenho dificuldade de crer que muitos de nós já fizemos algo ou deixamos de fazer algo porque tínhamos uma profunda convicção que esta ou aquela era a vontade de Deus para nossas vidas. Porque nós ouvimos a voz de Deus
quando nós justificamos que tomamos determinadas decisões da nossa vida, porque acreditamos e cremos que Deus falou conosco. O exemplo disso é Paulo, quando ele caminha para Damasco, e naquela estrada de Damasco, Paulo ouve a Jesus. Paulo passa de perseguidor a perseguido, de incrédulo a um crente fiel. Então, a palavra de Deus é uma palavra de orientação moral, de acolhimento afetivo, uma expressão do seu amor, de afeto, de carinho, e uma palavra de orientação para as minhas decisões. E como a maioria aqui me conhece, ou me conhece mais ou menos, eu tenho muita dificuldade hoje com essa história do Deus mandou. Frequentemente pessoas me procuram para pedir conselhos e ajuda, e aí muitas das vezes as pessoas já chegam dizendo: pastor, Deus mandou. E aí quando a pessoa chega dizendo: pastor, Deus mandou, eu só me calo, porque eu não tenho o que dizer. Porque se eu disser algo contrário, que diz que Deus mandou, eu estarei indo contra o próprio Deus. Então, na maioria das vezes, eu percebo que essa pessoa ela não quer um conselho, ela quer abonar uma decisão que ela já tomou. Isso é muito perigoso, principalmente quando envolve outra pessoa ou uma comunidade de pessoas. E exemplo disso foi, eu fazia parte de uma determinada comunidade, e eu ainda não conhecia, ainda não era casado, não conhecia minha futura esposa, minha esposa hoje. E aí teve uma garota que ela apaixonou-se por mim. Talvez você esteja pensando, é difícil, né? Só Lourdes conseguiria tal coisa, mas é verdade. E ela apaixonou-se por mim, e ela pôs na cabeça que eu ia ser o marido dela, e que iria casar com ela, porque Deus assim tinha falado, Deus tinha revelado. E eu não tinha nenhum sentimento, eu não tinha nenhum olhar em direção àquela garota. E você está rindo aí porque não foi você, Roberto, que passou por essa situação. E para completar mais as coisas ainda, Tiago, sabe o que aconteceu? Ainda teve uma irmãzinha da igreja, que ela chegou para ela e disse: olha, Deus também falou comigo, e eu vi vocês entrando de mão dadas na igreja. Eita, foi um transtorno. E eu tive que ser um pouco mais delicado e dizer: você é fora, você não é mulher da minha vida. Deus não falou comigo, Deus falou com você. Ou ainda aquela história daquele líder religioso que justifica a sua teologia de pink e cérebro, né? Porque na verdade ele é o cérebro e o restante da comunidade é formada por pinks, que justifica suas ambições e planos de poder na vontade de Deus revelada a ele. Então Deus falou a ele como falou a Moisés no Monte Horebe. E por ele ser assim com o homem, ser cheio de intimidade com Deus, Deus fala com ele coisas que jamais falou a ninguém. E porque Deus falou, tem que ser assim, assim será e assim tem que ser. E quem for do contra está indo contra a vontade de Deus, está debaixo de maldição, é rebelde, feiticeiro, filho do diabo. E aí de você, se você ousar a questionar a voz de Deus, a visão de Deus para a comunidade. Então esta coisa que Deus falou, mas falou apenas para você. E nesta decisão, e nesta fala, envolve a minha vida. E quem tem que sacrificar, quem tem que ofertar, quem tem que trabalhar, quem tem que ralar, sou eu. E ele não falou nada comigo. É perigoso que só buchada azeda, como diz Jesse Quirino. Meus irmãos, essa coisa que Deus falou, e falou com você, e sou eu que tenho que segurar a bucha, e Deus não falou comigo, isso é muito estranho. Porque diante do falar de Deus, eu só tenho algumas alternativas. A primeira é Deus falar e eu não perceber o falar de Deus. Exemplo disso, o profeta Samuel, ainda jovem, quando foi adotado ali pelo profeta Eli, Deus falava com ele às noites e ele não discernia que aquela voz, aquele chamado, era um chamado de Deus para a sua vida, era a voz de Deus, era Deus que comunicava com ele. A segunda coisa é perceber a voz de Deus e não obedecer a ela. Exemplo, o Jonas. O Jonas, ele ouve a Deus. E Deus falou com ele. Deus pede para que ele vá a Nínive, para que ele pregue, para que o povo se arrependa.
E Jonas, ao invés de ir a Nínive, ele pega uma saída pela esquerda e ele vai a Tarsis. E ele está disposto a enfrentar uma viagem que de barco duraria 1 ano, mas ele não estava disposto a fazer a vontade de Deus. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, deixa Deus aí esperando um pouquinho. E a terceira coisa é perceber a voz de Deus e reestruturar os meus planos, a minha vida, os meus valores. Mudar o sentido e a direção da minha vida, movido por um profundo sentimento e convicção que Deus de fato falou comigo. Um exemplo disso é Abraão. Abraão, na casa da sua família, Deus fala a Abraão, e ao perceber a voz de Deus, ele reestrutura a sua vida, e ele parte para cooperar com Deus, e junto com Deus, formar uma nação. Agora, uma coisa é certa. Quando a Bíblia fala que Deus fala, é porque Deus fala. E o que Ele fala? Ele fala a sua vontade moral. Ele fala a sua palavra de amor pessoal. Ele sabe quem sou. Ele sabe seu nome, sua história. Ele lhe viu ainda informe no ventre da sua mãe. Ele lhe viu crescer, ele chorou com você. Ele esteve presente em cada um dos seus aniversários e nos momentos mais difíceis da sua vida. E ele celebrou com você cada vitória sua, aleluia. E Deus também nos orienta nas nossas decisões. Eu já fiz isso. Eu já fiz coisas na minha vida crendo que esta era a vontade de Deus para ela. E quando Deus manda você fazer algo, você não precisa ficar dizendo para os outros que Deus mandou. Porque se Deus mandou, meu irmão, vai dar certo. Agora, se Deus não mandou, como dizia Ingrid Guimarães, vai babar. Da mesma forma que é muito perigoso você ficar ouvindo apenas a voz amorosa de Deus, e você passar a viver de forma permissiva, pregressa, imoral, porque se Deus me ama e me quer bem, então não importa o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, eu vou pintar o 7, desenhar o 8, e o resto é que se dane. Da mesma forma, é muitíssimo perigoso ficar apenas ouvindo a vontade moral de Deus, porque eu corro o risco de me tornar um religioso, um legalista, uma pessoa que acha-se no direito de julgar os outros, de julgar todo mundo, achando que todo mundo é pecador, que ninguém presta. Só aqueles que prestam são aqueles que estão numa roda de santidade, num padrão que eu idealizei. O exemplo disso foram os fariseus, que usaram a lei para matar e perseguir pessoas. Jesus foi curar um homem num dia do sábado, e eles disseram, é proibido amar no dia de sábado, é proibido fazer o bem no dia de sábado, é proibido. Porque para o legalista e para o religioso, dogmas, leis e tradições valem mais do que uma vida humana. Então, conviver com a fala moral, afetiva ou de sabedoria de Deus é muito perigoso. É por isso que a gente tem que ler na Bíblia direito. E aqui na carta aos Hebreus, a fala que o autor fala não é nem moral, nem amorosa, nem é tampouco uma palavra de sabedoria. Não é nenhuma das três. O conteúdo desta fala através dos profetas e agora em Jesus, o conteúdo dessa fala é Ele próprio. Ou seja, Deus fala através de Jesus quem Ele é. Ele nos revela sua pessoa, seu caráter, sua identidade. Porque conhecer a Deus é mais importante do que conhecer um conjunto de leis, de regras, ou decorar um catecismo. Conhecer a Deus é mais importante do que conhecer seus benefícios. Conhecer a Deus é mais importante do que conhecer o futuro. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 64, fez afirmações das afirmações para a tradição do povo hebreu. Quando ele diz que desde a antiguidade, nem com olhos se viu, nem com ouvidos se ouviu, um Deus como o nosso, que trabalha em favor daquele que nele esperam, aleluia. Isaías está falando aqui do caráter de Deus, que é revelado em oposição, em distinção aos deuses de todas as outras nações. E é isso que Deus revela em Jesus de Nazaré. Não apenas um conjunto de doutrinas, não apenas um amor declarado por quem quer que seja, não apenas uma orientação para um momento específico da sua vida,
mas o Deus que Ele é. Por isso, o apóstolo João nos diz no início do seu evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O Deus da Bíblia Sagrada, ou o Deus que nós cristãos cremos, é um Deus pessoal. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele é um Deus de relacionamentos. Ele não é o Deus conceito dos religiosos. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, mas Ele também é o Deus de Ana Valéria, Ele também é o Deus de Tiago, Ele também é o Deus de Luiz Augusto, Ele também é o Deus de Pastor Márcio, Ele também é o Deus de Andréia, aleluia, porque Ele é um Deus pessoal. Por isso, Jesus, numa conversa com seus discípulos, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que é que isso? O que é isso? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é que Deus pegue Sônia e chegue: Senhor, está aqui Sônia. E aí ele diz: fica aí Sônia. Aí vai lá, aí pega Lisa, pega Tainá, aí diz: olha Senhor, peguei mais 2. Agora eu vou pegar pastor Márcio. Eita, deu um trabalho arretado, está aqui. E aí você de repente acorda no céu e diz assim: eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, quem sou eu? Sabe quem é esse cara? Não sabe se pula, se amarra, se desamarra. Meus irmãos, se você quiser saber quem é o Pai, se você quiser saber quem é Deus, você tem que olhar para o Filho, tem que olhar para Jesus e sua cruz, porque Deus nos fala no Filho, que é a exata expressão do seu ser. Glória a Deus. O que Jesus está dizendo é que ninguém sabe quem é o Pai, conhece a Deus se não for por Ele. Então, quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, o Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz a Filipe: como assim, Filipe? Como assim mostra-nos o Pai? Não dá para te entender, Filipe. A gente tem tanto tempo caminhando junto e a ficha ainda não caiu para você, meu filho. Há tanto tempo estamos eu e você juntos e você ainda não percebeu que quem ver a mim, ver ao Pai, quem me viu, viu ao Pai. Você tem que entender, ô Filipe, que tudo que os profetas falaram no passado apontavam para mim, porque toda a Bíblia dá testemunho ao meu respeito. Jesus é um assunto da Bíblia Sagrada. E quando a Bíblia Sagrada nos leva a Jesus, ela nos leva a conhecer esse Deus que habita em luz inacessível. Imagine você ficar olhando para o sol, e aí se você olhar para o sol durante certo tempo, muito tempo, você vai ficar cego. Você não vai conseguir enxergar mais nada. Mas quando nós enxergamos a Deus, nós conhecemos a Deus através da pessoa de Jesus, nós podemos enxergar esse Deus que habita em luz inacessível. E quando você descobre no Filho quem é Deus, aí você consegue, por exemplo, conviver com os mandamentos morais de Deus. Quando você descobre o caráter desse Deus, o próprio apóstolo João vai nos dizer que os mandamentos de Deus não são penosos. Aí você sabe como tratar um leproso, você sabe como tratar um samaritano, você sabe como tratar um religioso, alguém que tem uma visão religiosa diferente da sua, você sabe como tratar a sua sogra, você sabe como tratar, por exemplo, uma mulher flagrada em adultério, você sabe como tratar alguém que errou, porque você lembra, eu lembro, Jesus tratou assim, Jesus fez isso, Jesus também esteve lá,
Jesus também me perdoou. Quando a gente conhece o caráter de Deus, enxerga Deus pelas lentes do Filho, aí a gente entende muita coisa a respeito dos mandamentos de Deus. A gente sabe do amor de Deus por nós, independente das circunstâncias. A gente sabe o que fazer ou não fazer, não porque um anjo ou um moroni desceu dos céus e disse faça isso, faça aquilo. Não porque um profeta me deu, não. Mas porque a gente conhece o caráter de Deus. O reino de Deus passa a valer para nós. E nós queremos cooperar com Deus no projeto de transformar a vida. Aleluia. Quando você não conhece o caráter de Deus, o Deus a quem você serve, você tem apenas uma religião, apenas um código moral, um código de ética. Você transformou um notável encontro numa religião como tantas outras que existem por aí no mercado. Mas quando você conhece o caráter de Deus, o amor de Deus, e entra numa relação pessoal com esse Deus, através da pessoa de Jesus de Nazaré, você já não tem uma religião, um conjunto de leis e dogmas para guardar, mas você tem uma nova consciência, você já não tem leis e regras para obedecer, você tem uma nova consciência, transformada pela graça e pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Se você não conhece o caráter de Deus, você vai passar a vida toda brincando de bem me quer, mal me quer com Deus. Arrumou uma namorada, bem me quer. Acabou o namoro, mal me quer. Arrumou um emprego, bem me quer. Perdeu o emprego, mal me quer. Meus irmãos, vai acontecer uma coisa ruim na sua vida e você de repente vai achar que Deus não lhe ama, que Ele está lhe castigando. E se você não conhecer o caráter de Deus, e você entrar nessa brincadeira de tentar descobrir a vontade de Deus, isso vai virar um terrível jogo de conveniência. Você está para receber uma proposta de emprego, e de repente você sai de casa, esquece o celular, e aí o empregador liga para você, aí você puxa, porque não era a vontade de Deus. Aquele emprego não era da vontade de Deus para a minha vida. E agora que você esqueceu o celular em casa, é porque talvez o emprego fosse uma proposta do diabo. Não entre nessa não, fuja disso. Está cheio de gente assim no Juliano Moreira, tentando, quando entra nessas coisas. Jamais duvide que as intenções de Deus para a sua vida são e sempre serão de amor e somente amor, aleluia. Estar no centro da vontade de Deus é estar no palco da vida. E para a gente entender isso, a gente olha para Jesus, porque Deus é igual a Jesus. Nós cristãos gastamos muito tempo tentando convencer as pessoas que Jesus é igual a Deus, mas nós deveríamos gastar igual tempo tentando convencer as pessoas, ou demonstrando às pessoas através das nossas vidas, que Deus é igual a Jesus. Você quer conhecer a Deus? Acredito que todos aqui, nesse auditório, desejam conhecer profundamente a Deus. Então olhe para Jesus. Observe Jesus. Leia os evangelhos. Descubra como Deus é. Eu fiz seminário, e lá no seminário dizia que livro bom era livro de Romanos. Que evangelho era coisa para crente iniciante. Livro para crente maduro era Romanos. Você pode ser um excelente teólogo, um excelente pregador. Você pode ser um grande dizimista e não conhecer a Deus. E não saber nada a respeito de Deus. Você quer conhecer a Jesus? Quer conhecer a Deus? Veja Jesus se movimentando. Jesus no deserto. Jesus na tentação. Como ele comportava-se, como ele se postava diante das pessoas, nos seus relacionamentos interpessoais, nas festas, diante do luto, diante da dor. Observe Jesus sofrendo, sendo traído, sendo negado por aqueles que ele tanto dedicou amor e carinho. Observe
Jesus na cruz. Veja Jesus morrendo. E você vai ver a Deus. Deus é igual a Jesus. Queria chamar o pastor Rodolfo, louvor aqui à frente. Talvez você vai se surpreender, porque o Deus que você vai conhecer não é o Deus dos religiosos, o Deus dos televangelistas e dos clichês, mas o Deus revelado na palavra e na pessoa do seu Filho. Deus fala, Deus tem uma palavra moral, Deus tem uma palavra afetiva e diretiva para cada um de nós. E que você, além da mera palavra, que você possa ver a Deus, que você possa perceber a Deus, e enxergá-lo como Ele realmente é. Não interessa se está chovendo ou se está fazendo sol, importa quem Ele é, aleluia. Que você possa conhecer a Deus através da pessoa de Jesus de Nazaré. É aquele carpinteiro humilde, que é a exata expressão do seu ser, Maranata. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, meus irmãos.